vem desde criança, desde que eu me lembro que queria ser artista, desde os 5 anos que eu passava os dias a desenhar e tem sido uma constante a partir daí. E por acaso o desenho é talvez o médium que está sempre presente na minha vida ao longo deste trajeto, deste percurso artístico. Estudei nas Belas Artes, algo muito específico, mais direcionado para a escultura, mas comecei a fazer as primeiras experiências de performance e também de instalação enquanto estudante e é algo que também tenho desenvolvido. A performance, comecei a fazer uma colaboração quando saí da faculdade com o Alexandre Osório, fizemos vários trabalhos juntos e depois, a partir de 2004, comecei a fazer as minhas próprias performances sozinha, entretanto tenho colaborado com outras pessoas. A nível do texto, que é uma coisa que está muito presente no Beats, eu comecei a utilizar o texto na performance em 2005, ou seja, criando performance sem texto em que eu entregava, uma delas chama-se Neste Momento, entregava a performance sem texto ao público na inauguração, em que seria requerido que eles lessem um texto e cada um criasse na sua cabeça, não é? Imaginasse essa ação que está descrita no texto. E a partir de então tive essa necessidade também de começar mais ou menos a cantar e eu tenho esta necessidade de me colocar constantemente em lugares desconfortáveis ou que não me sinta tão à vontade. Não sei muito bem explicar, mas é uma inquietação interior de conseguir avançar e de não entrar em fórmulas confortáveis e então de me pôr um pouco em risco. E esse passo então foi com a questão do spoken words e do canto, apesar de eu desafinar, continuo a desafinar. Aprendi imenso com a Ana Ulisses no projeto anterior ao Beats, que se chamava Bala Prop, que era um dueto e colaborámos com outros músicos como o Jonathan Saldanha ou o Silvio Almeida e fizemos várias apresentações em que já tinha um bocado a base daquilo que será o Beats, spoken words, textos autorais, trabalho em vídeo e a performatividade. Em 2012 surge então este projeto do Beats, que o primeiro ano não tinha este título, chamava-se Esta Coisa, que de alguma forma acho que tem uma conexão com o próprio nome do Beats, ainda não tinha encontrado, e o Beats significa, é um jogo de palavras entre bitch, cabra, em inglês, com o bicho em português, portanto este é uma espécie de animal feminino que vai expelindo, explorando uma certa também sensualidade e sexualidade e com momentos também de tranquilidade pelo meio. E agora nós estamos a preparar, eu estou a trabalhar atualmente com o Luís Figueiredo, que é músico e produtor. O projeto já existe desde 2012, no início comecei com o Silvio Almeida, que já vinha também das Bala Prop. Colaborei com o Filipe Silva, com o Alberto Schlupes, espero não estar a esquecer de ninguém, e agora estou a colaborar com o Luís Figueiredo. E este EP que nós vamos lançar, que já é o segundo que vamos lançar juntos, é uma outra faceta do Beats. E o Beats é este projeto, este animal que não se sabe o que é que será a seguir. Está sempre em transformação, mais ou menos de concerto para concerto, e os próprios figurinos e a própria entidade se vai desdobrando com que em outros bichos possíveis. E por isso, como estava a dizer, em relação a este novo EP, é algo mais tranquilo, talvez mais espacial, portanto há uma entidade que ainda não temos propriamente a nível imagético, ainda não surgiu, porque eu acho que o Beats surge um bocadinho depois de compormos, depois de termos os textos, então eu tenho que deixar um tempo para que ele surja por si mesmo, não é? De eu ir descobrindo aos poucos qual é o sentido que também quero dar a esse todo que é o novo conjunto de músicas e de textos do novo EP. Das novas apresentações, não estamos sempre reféns
não é? Não estamos propriamente reféns das músicas e dos textos, mas é um bocado que ambiente é que eu quero dar, o que é que também reflete bastante o que é que eu sou, porque é uma espécie de alter ego que eu criei, e acaba por ser muito Susana Kioca, ou então aquilo que a Susana Kioca não expõe no cotidiano, no seu dia a dia. Portanto, é uma possibilidade de ser outro, mas um outro que está ligado à própria artista. Então, em relação à exposição Sussurros e Labaredas no Espaço Mira, é um bocadinho difícil de falar sobre a exposição ainda. Terei que voltar. O último dia que lá estive foi na inauguração, no sábado, e com montes de gente, então, ou seja, eu tinha ideias dos trabalhos e como os queria apresentar. Depois, no espaço, as coisas foram mudando. E por isso é que é complicado de falar. Por exemplo, os planejamentos que estão pendurados, e que também agora 2 deles fazem parte da instalação do vídeo. A ideia era fazer uma espécie de tenda, um retângulo fechado, onde as pessoas pudessem abrir e o mais puro possível, um ambiente mais ou menos como está agora, mas se calhar ainda mais soturno, para se poder entrar por um dos planejamentos com uma vela, e então a ideia era que os desenhos fossem vistos à luz da vela. Mas o que aconteceu na montagem foi incrível ter tido o apoio, e o Maia foi inacreditável, porque, decidimos, vamos só, o Maia disse, vamos só pendurar aqui, depois sabemos que temos que descer o fio, não é? O cabo para os panos tocarem no chão, porque a ideia era fazer essa tal espécie de retângulo, e de repente ele pendurou, e quando vimos, fomos os dois surpreendidos, ou seja, quase que o espaço que o desenho ou os trabalhos não nos dão, de presença, não é? Nós temos que ouvir os trabalhos. E foi isso que ficámos surpreendidos e dissemos, não, isto tem que ficar pendurado. Então a montagem foi um bocado assim ao sabor também de como é que os materiais se iam comportando naquele espaço específico. Talvez as únicas instalações que estejam mais próximas daquilo que eu tinha imaginado, e não tem mal estarem próximas ou não, porque eu acho que a exposição está bem conseguida da maneira como está montada agora, sem essas ideias, muitas delas prévias. É a instalação da entrada, que se chama Outras Falas, que tem uma série de caixotes, e a instalação do fundo, os búzios, que são aqueles desenhos em papel mais transparente. E tudo o resto foi um bocado essa relação com o espaço, com os materiais. Em relação à instalação do vídeo, eu na quarta-feira de tarde fiquei sozinha. A minha ideia inicial do vídeo era ser um díptico, cheguei à conclusão que não podia ser um díptico, não tinha imagens que justificassem esse díptico, então fiz 4 versões do vídeo, 2 a preto e branco e 2 a cores, com e sem um final em que a câmera se mexe. Há ali menos de 1 minuto em que a câmera mexe e sobe, como se fosse uma espécie de ascensão. E eu tinha muita ideia de que queria que aquilo fosse apresentado a preto e branco. E depois coloquei a cores e ele disse, evidentemente, dado o conjunto das obras, que tinha que ser a cores, toda a gente concordou, e eu fiquei assim, porque gostava da ideia de um fogo ao contrário, não é? Um bocado, nós estamos habituados que o fogo tenha sempre os vermelhos, os laranjas, o preto e branco é quase uma anulação dessas intensidades. E claro, tive que ficar a cores, mas depois o que aconteceu foi na quarta-feira de manhã, à tarde, por volta das 4, fiquei sozinha, então comecei a lidar com os materiais, comecei a colocar os cartões à frente da projeção. De repente havia uns tubos nas arrecadações que eu fui buscar, coloquei os planejamentos, então tive uma espécie de quase jogo com o próprio trabalho e ver até onde é que eu podia ir, e acho que acabou por resultar muito melhor trazer a tridimensionalidade, tornar uma outra coisa que não fosse uma projeção plana na parede. Uma vez quiseram-me louca, a arder. E eu ardi com a descrição de um fogo posto. Porque a cura, bem
vai na mesma direção que a nossa febre. Ateei-me como um relâmpago inesperado à luz do dia. Eu parecia uma basílica em chamas de altar por estrear, a arder, sozinha. Sempre me recusei a arder como os outros. Ardam-se mais à esquerda ou mais à direita, mais a ventos de sul ou de norte, mas labaredem-se, sejam fogos que ardem. Porque pior que a desdita loucura é toda a gente andar em brasa e ninguém chegar a incêndio. E no fim, são todos cinza. E depois, outra das características que eu costumo ter nas exposições, talvez estive a rever por causa das exposições individuais, talvez só uma delas é que não criei esse ambiente, é criar um ambiente próprio em que as pessoas vão para um sítio, têm uma sensação diferente daquilo que será o cotidiano, retirá-las desse cotidiano, retirá-las dessa referência habitual, e isso seria um bocadinho o objetivo, eu acho, da arte em geral, é que as pessoas não saiam iguais àquilo que entraram, independentemente de gostarem ou não, porque se não gostarem também não saem iguais, não é? Se testam o trabalho, alguma coisa também as irrita ou acham que não está bem composto, etc. Então, a questão da criação desse ambiente foi conseguida através da luz. Eu tive da luz, do som e do cheiro, eu acho, da maneira como as coisas estão também dispostas pelo espaço. Então há uma espécie de percurso que nós fazemos, e na luz tive a colaboração da Célia Correia, que foi essencial, porque eu queria mesmo a coisa o mais soturno possível, mas que se pudesse ir lendo os objetos e os trabalhos sem ter aquela claridade do White Cube. Depois o som é fundamental, e falei com o Luís Figueiredo, que é com quem colaboro, um músico com quem colaboro no Beats. Pronto, acabei por escolher 2 dos poemas que vão sair no novo EP e mais uma música, então eu vou fazer uma composição que eu acho que dá ali uma unidade também ao todo que é a instalação. Posso quase falar da exposição como uma grande instalação, quase como se os trabalhos comunicassem uns com os outros. E depois o cheiro, porque eu coloquei na inauguração pelo menos, e espero que esteja a ser colocado, o incenso de Paulo Santos. Então quero apelar também para esses outros sentidos que normalmente não temos quando vamos a um espaço expositivo ou quando vamos ver uma peça de teatro ou de dança. Não temos, quer dizer, há alguns autores que sim utilizam. E como forma de criar uma espécie de um abrigo, não é? É um outro espaço, estamos quase numa outra esfera, num outro universo. Criar um universo próprio.